nosso Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe o meditar de Sua palavra em nossos corações. Amém. O texto que nós queremos refletir sobre ele é o do Evangelho de hoje, de João 16, especialmente o verso 33, onde lemos: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o texto de hoje, ele nos leva para aquele momento em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos. É o momento em que ele prepara os seus discípulos para aquele que seria um momento difícil, o momento em que ele, Cristo, seria preso, seria tirado do convívio deles e seria crucificado. É o momento em que eles passariam por muitas aflições. Então Jesus, sabendo que não poderia acompanhar pessoalmente, fisicamente, seus discípulos naquele momento difícil, ele começa a prepará-los. Mas Jesus, ele prepara para aquele momento da prisão, morte, até a sua ressurreição, mas ele já tem em vista também aquele outro momento, o momento da ascensão, quando ele, Jesus, voltaria para ocupar o lugar seu. Jesus começa a preparar para aquela separação momentânea da sexta-feira santa até o domingo de Páscoa, mas ele também dá a dica para aquela separação que haveria de acontecer entre a sua ascensão e o seu retorno, na segunda vinda de nosso Senhor Jesus. E ao concluir essas palavras de despedida que foram ditas naquela quinta-feira santa, Jesus confortando os seus discípulos, falando que não deixaria eles sozinhos, mas que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, ele conclui no verso 33: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Isso é muito importante, para que vocês tenham paz em mim, a paz necessária, a paz que nós precisamos, a paz que os discípulos precisavam. Ela só poderia ser encontrada em Jesus. Não existe outro lugar, outra forma de ser adquirida a paz que nós necessitamos. Estas coisas vos tenho dito. Estas coisas são todas aquelas coisas que Jesus disse naquela noite, para preparar, para, digamos assim, deixar claro para os discípulos de que eles passariam por aflições. Quantas aflições os discípulos passaram, quantos sofrimentos, quantas dúvidas, por que não dizer decepções? Isso te parece algo familiar? Creio que se a gente olhar para nós mesmos, a gente vai perceber que a nossa vida também tem aflições. Não é verdade? Vários tipos de aflições, vários tipos de angústias, sejam aquelas aflições, aquelas angústias de ordem natural, de ordem social, econômica, financeira, seja aquelas angústias
de relacionamentos conturbados, prejudicados, da saúde fragilizada, seja as aflições de ordem espiritual, as angústias espirituais, as dúvidas, as incertezas, as provocações, as tentações do mundo, aflições que fazem parte da vida do povo de Deus. As aflições estão previstas. As aflições, as dores, elas fazem parte da nossa caminhada de fé. Ninguém deveria estranhar o fato de estar passando por situações adversas. É isso que nós podemos colher nesse mundo, castigado pelo pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, outra coisa nós não passamos a não ser passarmos por aflições das mais diferentes espécies. E essas aflições, se elas não forem bem administradas, elas podem nos levar ao desespero, ou pode nos levar ao desânimo. Às vezes nós achamos que as aflições acontecem só com a gente, que só eu sofro, que isso só acontece comigo, mas não é verdade. Às vezes nós achamos que as aflições são o resultado de algum tipo de mal que nós tenhamos feito, mas nem todos aqueles que cometem algum tipo de pecado têm uma aflição correspondente àquele pecado especificamente falando. Não é assim que as coisas funcionam. Enquanto nós estamos aqui no mundo, nós estamos no que a Bíblia chama de vale de lágrimas. E Jesus nunca iludiu seus discípulos dizendo que eles teriam felicidade plena aqui. Jesus nunca iludiu dizendo que eles não sofreriam, que eles teriam uma vida próspera, abundante e sempre feliz. Pelo contrário, Jesus preparou os seus discípulos para as aflições, para as dores, para as perseguições, para as derrotas. Se nós não nos conscientizarmos que as aflições fazem parte da vida, nós teremos uma expectativa irreal em relação à nossa própria vida. Talvez agora você não esteja aflito, talvez você não esteja sofrendo, talvez agora não é aquele momento que você esteja desesperado, mas talvez você já passou por isso, ou quem sabe irá passar ainda. Mas a verdade é o que nós fazemos quando a aflição nos atinge, o que nós fazemos quando o sofrimento bate à nossa porta. Jesus diz no verso 33: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A paz que nós precisamos, a paz com Deus, a paz com o semelhante, a paz com a gente mesmo, a gente só consegue a partir de Cristo, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz, e Ele começou a trazer a paz, primeiro no seu grau de maior importância, a paz com Deus. Quando nós estamos em paz com Deus, essa paz vai irradiar-se por toda a nossa vida. É preciso estar em paz com Deus, e nós estamos em paz com Deus quando estamos em Cristo Jesus. Quando nós depositamos em Jesus as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas frustrações, nós chegamos e colocamos em Jesus, para Jesus. Assim Ele nos auxilia, Ele nos lembra de que nós já estamos no lucro, porque o que nós merecemos da parte de Deus pelo nosso pecado é o castigo nesta vida e na eternidade. Mas muitas vezes
nós achamos que somos injustiçados, que nós não merecemos passar por isso, e nós muitas vezes podemos inclusive condenar a Deus. Queridos irmãos e irmãs, no mundo nós vamos passar por aflições, e aflições de todos os tipos, de todas as espécies, mas é importante acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, buscando nesses momentos difíceis a paz que Jesus nos oferece no seu Evangelho, a paz que Ele conquistou com sua morte, com sua ressurreição, a paz que fez com que os discípulos, mesmo extremamente atingidos pela perseguição, pudessem ainda viver tranquilamente. Nós temos totais condições de termos uma vida plena em Cristo. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, estejam animados, porque eu venci o mundo. Essa é uma afirmação do próprio Cristo para trazer conforto para nós. O mundo, ele traz desespero, ele traz angústia. Quando nós nos envolvemos apenas com as coisas dessa vida, nós realmente podemos nos desesperar e podemos não encontrar objetivo sequer para a vida que Deus nos dá. Mas Cristo quer ser a sua paz, a minha paz. Muitas pessoas estão em guerra com Deus. Muitas pessoas estão se rebelando contra Deus. Muitas pessoas não estão em paz com Deus, porque têm uma vida que contradiz a sua fé, porque insiste em praticar e em viver justamente contra aquilo que nosso Deus ordena. Essas pessoas vivem em pé de guerra com Deus, e essa alma não pode encontrar paz. A verdadeira paz só é encontrada em Cristo. É por isso que nós somos animados a buscarmos sempre em Jesus a força para a nossa vida cotidiana, mas acima de tudo, a certeza de que mesmo diante das aflições, das perseguições, dos sofrimentos, nós temos garantido por Deus uma vida plena no reino celestial. É o que nós vimos em Apocalipse 21 na leitura de hoje. É isso, meus irmãos. Nós precisamos nos acostumar a olhar para essa vida e para a vida que há de vir. Nós precisamos olhar além do mundo. É o que Jesus fez. Ele confortou os discípulos dizendo: olha só, essa perseguição que vocês vão sofrer é por um pouco tempo. Eu vou ressuscitar e vocês se alegrarão com isso. Hoje Cristo quer que nós nos alegremos com aquilo que Ele conquistou para nós. Ele quer que nós estejamos em paz com Deus. Muitas pessoas buscam essa paz e muitas outras coisas para adormecer sua consciência. Muitos se drogam com bebidas e drogas das mais variadas. Muitos ficam se iludindo atrás de coisas que talvez na mente delas vão trazer algum tipo de alegria e de paz. Mas assim que você consegue aquela coisa, o vazio volta, a perda é grande, e só pode ser refeito esse relacionamento, essa paz com Cristo. Sem Cristo
estamos em guerra com Deus, estamos rebelados. Rebelião é você se revoltar, é você não admitir a sua dependência de Deus e você não receber o perdão que Cristo conquistou para nós. Quantas pessoas se rebelam contra a palavra de Deus, se rebelam contra o seu batismo, contra a Santa Ceia? Por que motivo? Se Deus nos oferece gratuitamente esses meios da graça para o nosso bem, para nós recebermos o perdão dos pecados, para nós termos uma paz, não apenas um sentimento vazio, mas uma paz real, que vem da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo. Eu venci o mundo. Você não vence o mundo. Eu não consigo vencer o mundo sozinho. Eu não consigo a paz sozinho. As aflições me sufocam. Eu posso cair em desespero, em depressão. Eu posso simplesmente negligenciar aquilo que a palavra está me dizendo. Eu posso me iludir, mas tudo isso será algo transitório, temporal. A verdadeira paz só Jesus pode nos dar. Às vezes a gente fala isso, mas isso não está tão claro na nossa mente e no nosso coração. Quando você estiver passando por aflições, às vezes dentro de sua casa, na sua família, às vezes aflições também no hospital, com você mesmo, uma pessoa querida. Quando você estiver passando por aflições, seja elas de qual tipo for, não se esqueça de voltar seus olhos para Jesus. Somente Ele poderá te consolar. Somente em Cristo nós temos a paz que excede todo entendimento humano. Jesus disse essas coisas aos discípulos porque sabia que eles eram fracos e que precisavam de ser fortalecidos. Ele, Jesus, nos fortalece com sua palavra, batismo e Santa Ceia. Ele, Jesus, prometeu e enviou o seu Espírito Santo, que é o Consolador. Na verdade, o nome do Espírito Santo é Paráclito. Paráclito é o Consolador. Pará, ao lado. Cletocaléu é aquele que fala ao lado, é aquele que dá ânimo, é aquele que fica: vamos, você consegue, vai dar certo, eu estou contigo. O Espírito Santo é aquele que está conosco e nos motiva a podermos viver a nossa vida cristã, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das aflições. Se nós olharmos para o lado humano, teremos vontade de desistir, não vai valer a pena. Mas Jesus fala com os discípulos: mais um pouco e vocês vão me ver. Olhem além do túmulo, não deixem as expectativas acabarem na sepultura. Enxerguem além, adiante, vejam o que eu tenho preparado para vocês. Isso é muito importante, a gente ter essa certeza de que, independente qual seja a nossa situação limitadora, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Jesus não prometeu que não passaríamos por aflição. Ele disse que estaria conosco juntos na aflição. Eu costumo dizer que Deus, Ele não libertou Daniel da cova dos leões. Deus libertou Daniel na cova dos leões.
estava junto com ele lá na cova dos leões. E assim, se a gente começar a olhar os heróis do Antigo Testamento, o povo de Deus do Novo Testamento, Deus sempre esteve com eles na tribulação, sustentando, amparando, protegendo. É por isso que é tão importante estarmos com Jesus, porque Ele nos dá paz com Deus, e a partir dessa paz nós podemos ter paz com Deus e ter paz com as pessoas com as quais convivemos e paz no nosso coração. E se isso não acontece, é preciso que a gente não se arrependa dos nossos pecados e busquemos humildemente aquilo que só Jesus pode dar, porque Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido a todos para ficarmos em pé. Que a paz de Deus vai muito além do nosso humano entendimento. Que ela guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.